gente linda, salve, salve meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live do projeto 447 Nutrir Consciente. Vou marcar aqui o nosso tema de hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que você deve cozinhar. Então, por que cozinhar a sua comida? Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá chegando aí, boa tarde. Enquanto eu vou fixando o comentário aqui, nosso tema da live, vocês podem clicar no aviãozinho e mandar essa live para quem interessar, para quem precisa aí de alguns estímulos, de algumas boas informações sobre cozinha, bons motivos para poder cozinhar e mudar aí a relação com o alimento, com a cozinha. Eu tô aqui na minha cozinha para falar um pouquinho para vocês sobre os motivos que eu acho, né, que eu acredito que são benéficos para que a gente cozinhe, para fazer com que a gente cozinhe mais, né? E o que eu vou falar aqui para vocês não é algo, uma verdade absoluta. Então a ideia é que a gente possa bater um papo aqui. Eu vou falar, né, aquilo que eu acredito que tem, né, feito sentido para mim. E aí a ideia é que você pegue essas informações, reflita, analise e veja se faz sentido para você também. Então não é nada imposto, não é uma regra, é para que a gente troque e reflita, porque muitas vezes a gente passa a fazer coisas de forma muito automática e aí a gente não se questiona, né, muitas vezes. Então eu resolvi vir falar aqui um pouquinho para vocês sobre esse tema, sobre por que cozinhar a sua comida, justamente porque a gente está num período pós-pandemia aí, né, em que muitas pessoas têm cada vez mais pedido comida fora, cozinhado cada vez menos. E eu me dei conta disso, assim, muito forte no ano passado, quando eu comecei a estudar Ayurveda. Eu fazia parte de um grupo, né, de várias pessoas estudando ali Ayurveda. E a gente tinha algumas dinâmicas e a gente conversava ali sobre as maiores dificuldades em relação à alimentação. E em uma das dinâmicas que eu fiz com duas participantes ali, né, do grupo, uma delas tinha dito que durante a pandemia, que já fazia, sei lá, a gente estava em agosto do ano passado, então fazia uns 6 meses aí de pandemia, e durante a pandemia essa pessoa só tinha cozinhado 2 vezes, né, em 6 meses, e que ela tinha pedido comida todos os dias, né, todas as outras vezes. E aí aquilo me surpreendeu, assim, porque aqui foi o contrário, a gente cozinhou muito mais e a gente cozinha muito mais em casa do que pedir, né, comida fora, do que comprar uma outra comida ou sair para comer. O ano passado a gente teve um período mais complicado, porque as pessoas ficaram mais confinadas, né? Então, no início da pandemia a gente não podia mesmo sair, mas os serviços de entrega de comida ali continuaram funcionando, né? Então, muita gente começou a pedir, né, mais comida ali. E a questão da ansiedade, né, de ter que ficar mais enclausurado ali, de não poder se relacionar com as pessoas, fez com que também as pessoas comessem mais, né? E geralmente quando a gente pede comida fora, quando a gente sai, né, para comer, a gente geralmente não faz escolhas muito conscientes, escolhas muito inteligentes ali, né? Não faz as melhores escolhas. Quando a gente está em situações de estresse, de cansaço, o que opera na gente ali é o nosso cérebro primitivo, é o que está no nosso inconsciente, né? Então, como a gente
tem ao nosso redor muito forte, né, uma imensa oferta de produtos e serviços, né, de comidas ali prontas, que são práticas, que são saborosas, mas que não são, na maioria das vezes, saudáveis. O que a gente, né, geralmente opta no momento que a gente está cansado, que a gente está estressado, que a gente está ansioso, é aquilo que está, ao qual a gente está exposto na maioria das vezes, né, que está ali no nosso inconsciente, que é mais fácil. Então a gente geralmente não faz uma escolha de forma consciente, né? Então teve até um estudo que foi feito para medir, para ver o que faz com que as pessoas muitas vezes optem por alimentos não muito interessantes, né, em detrimento de alimentos mais saudáveis. E aí colocaram algumas pessoas dentro de uma sala e pediram dividiram essas pessoas em 2 grupos e pediram para essas pessoas memorizarem uma sequência de números. Um grupo teve que memorizar uma sequência de 2 números e o outro grupo teve que memorizar uma sequência de 7 números. Então, para a gente memorizar, né, uma sequência mais longa de números, a gente precisa de mais esforço, o cérebro gasta mais energia do que uma sequência de 2 números. De 2 números é muito fácil. Depois pediram para essas pessoas saírem desse cômodo, né, onde eles estavam, nessa sala, e se dirigirem a outra sala. E aí, no trajeto, elas foram oferecidas entre uma maçã e M&M's, chocolate, né, bala, guloseimas, assim. Então, as pessoas que tinham sido escolhidas para memorizar a sequência mais longa de números, escolheram a opção mais gostosa para o paladar, né? Então menos saudável. E aquelas que escolheram, né, que tiveram que memorizar só 2 números, conseguiram de forma consciente parar e pensar que não, essa é uma melhor opção, né? A maçã, uma fruta é melhor opção do que um chocolate. Então, para a gente ver que quando a gente está sob estresse, cansado fisicamente, principalmente mentalmente, a gente tende a não fazer escolhas muito inteligentes ali, né? E muito conscientes daquilo que a gente está comendo. Então, por causa disso tudo, eu fiquei me questionando, né? Qual que é a maior dificuldade das pessoas em relação ao cozinhar. E a gente tem, cada vez que passa, a gente tem visto mais e mais produtos sendo lançados. Então a gente tem uma indústria aí alimentícia gigantesca, várias, né, mas algumas que lideram aí, que estão cada vez mais fornecendo produtos ali mais práticos, que usam substâncias, aditivos alimentícios, que a gente chama, né, que são substâncias químicas feitas em laboratórios para deixar ali o alimento mais palatável, mais saboroso, mais com uma textura, né, crocância ali mais interessante, e que conseguem fazer isso com um valor bem interessante, porque se a gente for analisar a matéria-prima que é usada para preparar esses tipos de produto, né, de alimentos, que a gente tem congelados, a gente tem, né, enlatados, empacotados, que estão ali prontos, muitas vezes a gente pega, só colocar no micro-ondas e tá pronto. Então a matéria-prima que é usada é bem baixa, aquilo que seria resto de resto, assim, que a indústria se aproveita para ela poder ganhar com isso, né? Então, a gente está cada vez mais exposto a esse tipo de coisa, exposto a propagandas na TV, nas redes sociais ali, de lanches, de comida, de coisas que são rápidas, né? O valor também, como eu falei, né? Geralmente é um valor acessível muitas vezes, não é algo, né, exorbitante, a não ser que você escolha e fazer alguma refeição, né, um almoço, um jantar num restaurante um pouco mais sofisticado, um pouco mais fino, mas geralmente esses serviços de entrega de comida, né, que a gente tem aí são valores interessantes. Então a gente acaba não pensando 2 vezes, né? Então por que a gente vai cozinhar
vai se dar o trabalho de ir ao mercado, de comprar legume, verdura, ovos, carne, né, o que quer que seja, chegar em casa, lavar, picar, armazenar e aí depois ter que cozinhar, né? Então, além disso tudo, de ser muito mais prático, né, a gente também tem tido menos tempo para essas atividades dentro de casa. Então, com o passar dos anos, a gente tem cada vez mais, né, mulheres principalmente assumindo o mercado de trabalho, trabalhando ali, seja dentro de casa, seja fora de casa, empresas ali, o que é realmente muito bom. Mas a função de cozinhar que era antigamente da mulher, né, em grande parte, acabou ficando sem função ali, ficou vaga essa função, ninguém preencheu, né? Então é realmente mais difícil a gente ter hoje esse tempo para poder cozinhar e preparar, e a gente acaba optando por coisas prontas mesmo. Então eu fui pensando nisso tudo e aí eu falei, nossa, que interessante, né? Como que a gente acaba optando por opções ali sem ter consciência, né? E que ao longo prazo vai trazer malefícios para nossa saúde, né? Para o nosso corpo ali. Então, muitas vezes não vale a pena, né? E aí a gente não se dá conta disso. Então, eu falei, como é que eu vou mostrar para as pessoas que vale a pena a gente cozinhar? E eu acho que uma boa parte do que a gente entende, do que a gente acredita, né, do que a gente enxerga, né, da cozinha, veio de experiências que a gente teve com os nossos pais e com os nossos avós. Eu acho que todo mundo deve ter tido alguma experiência de comer ali um bolinho, uma rosquinha, um pão de queijo da avó, que pode ser que a gente tenha boas experiências, a gente tenha boas lembranças ou lembranças ruins. Então, naturalmente, se a gente cresceu com pais que não gostavam muito de cozinhar, é mais compreensível que a gente tenha dificuldades na cozinha, que a gente tenha um olhar para a alimentação ali, para o preparo, para o cozinhar, mais negativo, de que é algo difícil, de que é algo que não vale a pena, que dá muito trabalho, que não fica muito saboroso, né? E se a gente teve experiências quando pequeno, né? Se a gente cresceu em um ambiente em que a comida fazia parte, que a gente cozinhava, e se a gente foi envolvido nos preparos dos alimentos, naturalmente a gente vai tender a ter uma imagem mais positiva do cozinhar. Então, eu acho que a grande dificuldade hoje é desmistificar, desconstruir algumas ideias que a gente já tem estabelecidas na nossa mente, né? De que cozinhar é difícil, de que eu preciso seguir um passo a passo, eu tenho que medir, né, de forma precisa as porções, me falta criatividade, me falta ideia para poder preparar. Então, muitas pessoas querem até, né, preparar o alimento em casa, mas ficam de saco cheio porque não sabem, não têm ideia do que fazer, e aí todos os dias, né, tem que ficar pensando, e aí a gente acaba complicando muitas vezes algo que deveria ser mais simples. E essa pandemia trouxe para mim uma conexão maior com a cozinha, né, com a comida. E é algo que hoje eu gosto muito de dividir aqui. Quem me acompanha nesse Instagram sabe que é algo que veio muito naturalmente para mim. Então, as receitas que eu faço, eu faço uma grande parte delas de forma muito intuitiva e sem, assim, seguir um passo a passo, sem ter receita. Porque na cozinha a gente não tem certo e errado. É importante a gente ver, né, por esse lado, porque
A não ser que você for trabalhar de forma profissional, que você precise fazer, né, uma linha de produtos que tenha que ser pesado, que tenha que ter um padrão ali, né? E aí, nesse caso, a gente precisa assim, seguir um passo a passo, a gente tem ali um resultado que a gente espera. Se não for nesse caso, se você for cozinhar simples e puramente para sua família, para você, né? Para você se nutrir daquele alimento, para você ter uma experiência positiva, né? Ter prazer naquilo que você vai comer, a gente não precisa muito se preocupar com a questão do certo e errado. Eu fiz essa receita, mas deu errado. Porque não existe o errado, existe um resultado diferente daquele que eu estava esperando. E muitas vezes o diferente também é bom. Muitas vezes o diferente fica até melhor do que aquele que a gente estava esperando. Então é um pouco de desconstruir o certo e errado. Mas eu vou fazer um risoto. Eu preciso ter necessariamente um arroz arbóreo para fazer um risoto, preciso ter um vinho branco, será mesmo que você prefere? Se você fosse trabalhar em um restaurante e servir um prato de risoto, talvez sim, mas para você fazer na sua casa, para sua família, né, para você degustar, será que você precisa mesmo do arroz específico, do vinho específico? Será que você não pode incrementar e dar o seu toque ali naquele risoto, trazer a cremosidade com outros elementos, com outros ingredientes? E como é que a gente faz isso, né? De forma muito natural e intuitiva. E eu acredito muito que cozinhar, principalmente o básico ali que a gente precisa, né, pro dia a dia, é algo que é inerente às pessoas. A gente nasce com essa habilidade. Mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não ache que não dá jeito pra coisa, eu acredito realmente que todas as pessoas se permitirem, sem julgamento, sem expectativa, simplesmente ali se entregarem para aquilo, elas conseguirão se conectar e criar e preparar coisas muito boas, muito saborosas e simples ali, que são mais do que o suficiente para nutrir o nosso corpo. Eu posso dar o exemplo para vocês do meu próprio marido, que até a gente se casar não cozinhava nada. Ele morava com os pais, então os pais, né, a mãe dele sempre fazia, né, o almoço, o jantar. Então ele fazia ali um miojo, que era o que ele sabia fazer, mas assim, não tinha ideia de fazer arroz, feijão, nada. E aí quando a gente passou a morar juntos, eu trabalhava fora e aí ele trabalhava durante o dia, então eu não almoçava em casa, e à noite ele precisava almoçar, porque, né, durante o dia a alimentação dele era um lanche na rua, algum salgado, alguma coisa assim, era muito ruim. Então à noite era interessante que ele almoçasse uma comida de verdade, né? E aí eu fiquei um pouco preocupada com isso, porque eu trabalhava em 2 escolas, em 2 colégios, e eu chegava em casa quase 10 horas da noite. E aí a gente teve uma conversa e falei, olha, ou a gente aprende, né, ou você se dispõe a aprender a fazer algumas coisas, ou a gente vai ter que comprar, né, comida todos os dias, o que acaba não sendo muito interessante, né? Porque não dá pra gente esperar até que eu chegue do trabalho 10 horas da noite pra cozinhar, pra gente poder jantar meia-noite, pra né, dormir e acordar super cedo. Ele acordava por volta das 5 da manhã pra trabalhar. E aí aos pouquinhos, né, a necessidade veio, então aos pouquinhos ele foi se permitindo. E hoje ele tem essa criatividade, ele consegue olhar e criar receitas sem ter um passo a passo. No final do ano passado, eu passei as últimas semanas do ano, né, a virada do ano com a minha família em Minas, e eu fiquei responsável por fazer uma ceia, né? Eu quis fazer uma ceia toda vegana para que minha família pudesse conhecer um pouquinho mais
desses tipos de receitas, assim, ter experiências diferentes, que foi bem interessante. E aí o meu marido não pôde ir, porque ele estava trabalhando, então ele ficou, né, essas 2 semanas aí, 1 semana e pouquinho, sozinho, e ele mesmo fez a comida dele, e pratos muito saborosos, muito diferentes ali, e simples. Ele mesmo fez aquilo ali do jeito que ele queria, né? Então a gente consegue, se a gente se permitir, a gente consegue se conectar e criar coisas muito interessantes. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês são 5 dicas, 5 motivos pelos quais eu acredito que você deveria cozinhar, né, a sua própria comida em casa. Então, o primeiro motivo que eu acho que é um dos mais importantes aí é a questão da qualidade do alimento, né? Então, cozinhar o seu alimento é muito mais saudável, porque você sabe exatamente quais os ingredientes você está utilizando. Então, quando a gente come uma comida fora, a gente tem pouco controle sobre quais ingredientes são usados, sobre a higiene do lugar, sobre até mesmo a energia. Então, eu acredito muito nisso, não sei se vocês acreditam, mas a forma como a gente tá influencia no resultado do alimento. Aquele alimento é feito com comida viva, né? Então a gente tem lá vegetais, a gente tem grãos, e a gente, quando coloca a mão, quando a gente manuseia aquele alimento, se conecta com aquele alimento, o que a gente está sentindo na hora, a forma como a gente está, né, conduzindo aquilo, vai alterar no resultado, vai ficar ali, né? Então, que tipo de energia, né? Como é que a pessoa que estava cozinhando, será que ela estava num momento difícil, passando por uma, né, dificuldade ali, tava com raiva de alguém, aí ela vai fazer aquilo de forma obrigada, porque é o trabalho dela, tem que fazer e não sei o que, né? Então, eu acho que isso também faz diferença. A Nuzeli falou que fez hoje uma mistureba de abóbora cabotiã com repolho. Maravilhoso, maravilhoso, é isso mesmo. É a gente não ficar preocupado. Embora muitas vezes, né, principalmente para quem não tem muita habilidade na cozinha, né, e no início comece a fazer ali e não saia coisas muito bonitas assim ao nosso olhar, e às vezes não é aquilo que você estava esperando, né, no paladar ali, ainda assim aquilo tem a sua dedicação, tem a sua troca, né, tem os ingredientes que você sabe, né, que tá quais são, né, de onde que eles vieram. Então, quando a gente cozinha em casa e de forma consciente, a gente muito provavelmente vai fazer melhores escolhas do que se a gente tiver que comer fora. E mesmo que a gente opte por alimentos, por comida de verdade, por alimentos, né, mais saudáveis, a gente ainda assim não tem o controle do tipo de gordura que foi usado, da panela que foi usada. Desculpa, gente. Da questão, né, energética mesmo, do local, da higiene, o tipo de tempero, né? Tem glutamato monossódico, que é aquele realçador de sabor ali, que a gente já sabe, já tem pesquisas que comprovam que aumentam muito o risco de câncer, que pode causar ali algumas alergias, intolerâncias alimentares, problemas intestinais. Então, assim, a gente não sabe. Se a gente come aquilo eventualmente, o nosso corpo dá conta de eliminar ali os excessos, né? Então, comeu ali algo que de repente não é tão interessante, no outro dia a gente vai ali eliminar aquilo nas nossas excreções. Mas se é algo que a gente faz frequentemente, fica mais difícil, né, do corpo poder se livrar daquilo. Então, eu sei que eu falo hoje de um lugar muito privilegiado, porque eu estou praticamente trabalhando com isso, né? Então, o que eu faço é estudar muito e fazer comida, e eu tenho esse prazer em fazer comida. Então, eu sei que para outras pessoas que não tiveram uma relação, uma experiência muito positiva com o alimento, é algo que não é tão simples, né? Mas eu acredito realmente que
se a gente se permitir, mesmo para quem não teve experiências muito agradáveis, não tem lembranças muito bacanas em relação à comida, né, dos pais prepararem ali aquele alimento, se você se permitir, você ainda assim consegue, porque eu acredito muito que é uma habilidade que todos nós temos. Então você ainda assim consegue criar coisas incríveis, saborosas e saudáveis que vão nutrir. E a gente tem que lembrar que a principal função do comer é nutrir e não simplesmente encher a barriga, né? Então a gente come por quê? Porque a comida é um combustível, é aquilo que me possibilita vir aqui falar com vocês, é aquilo que me possibilita piscar os olhos, falar, raciocinar, movimentar as mãos. Tudo isso são, todo alimento que a gente ingere, que a gente coloca para dentro do nosso corpo, vai nutrir células que são responsáveis pelas funções dos nossos órgãos. Então, talvez, quando a gente começar a pensar mais na questão de nutrir e não simplesmente satisfazer uma vontade, um desejo aqui, né, da boca somente, ou encher, né, a barriga, a gente passe a fazer escolhas mais interessantes. Então, o primeiro ponto do porquê cozinhar em casa, cozinhar a sua própria comida, é que a gente sabe que é realmente mais saudável. O segundo ponto é que, embora a gente tenha produtos prontos com valores bem acessíveis hoje em dia, principalmente se a gente for pensar em produtos processados, enlatados, né? Porque a indústria tem feito cada vez mais um papel excelente, né? De influenciar as pessoas, porque a função dela sem ter um lucro, ela precisa que as pessoas consumam, então ela cria essa necessidade, esse desejo, né? Só que a gente muitas vezes não percebe, não se dá conta de que a mesma indústria que cria o desejo, que cria o problema ali, né? E aquele alimento que tem um monte de aditivo, tem um monte de substância que não é interessante, e aí, consequentemente, a gente vai ter outros problemas de saúde por causa do consumo desses alimentos, é a mesma indústria que depois vai te vender o remédio. Então ela cria o problema e depois ela cria a solução, e aí ela ganha duas vezes, né? Então, é o papel dela, ela faz uso, né, de marketing, ela contrata pessoas que são responsáveis, né? Então, engenheiros ali, químicos que vão atuar na composição dos alimentos ali, para que aquele alimento seja cada vez mais saboroso, mais viciante. Tem psicólogos, né, que analisam o comportamento das pessoas, marketing, tudo para que a gente possa, né, comprar ali mais e mais. Então a gente tem que estar atento a isso. E embora esses produtos sejam hoje até mais bem econômicos, ainda assim, quando a gente faz a escolha de cozinhar em casa, a gente economiza muito mais. Ontem nós fomos à horta, tem uma horta aqui perto de casa, e 2 senhores cuidam dessa horta já há quase 40 anos, tem bastante tempo, e a gente sempre compra as verduras, principalmente alguns legumes, né, e as verduras para a semana. Nós gastamos ontem na horta foi R$14. R$14 nós compramos um pé de chicória, um maço de cheiro verde, alho poró, couve, que mais? Teve mais coisa que a gente pegou. A gente geralmente o que a gente gasta de verdura e alguns legumes pra semana é em torno de R$30 ali. Aí a gente tem algumas frutas, a gente pega alguns outros legumes de um outro lugar, né, que vende orgânico, e aí eu tenho uma pessoa que traz aqui pra mim, e aí fica um pouquinho mais caro. Mas em torno aí de verduras e legumes ali a gente usa, né, gasta R$30 por semana para 3 pessoas. Agora minha mãe tá morando aqui com a gente, né? Então, é algo que você geralmente gasta num prato de comida aí, R$30 num dia, né, para uma pessoa. Então, se a gente for ver, realmente é mais barato,
né? E aí com os legumes que você compra ali, você consegue cozinhar para várias pessoas. Então é realmente mais econômico. Tirando a questão da carne, que já faz mais de 2 anos que eu não como carne, a gente não compra aqui. Meu marido come, mas aí ele come quando a gente sai, quando a gente vai para algum lugar. E aí em casa a gente não prepara, ele também não sente falta. Então eu sei que a carne tá bem mais cara. Então se você come, né, carne, geralmente vai gastar um pouco mais, né? Mas você também pode optar por reduzir o consumo da carne. Se você come todos os dias, você de repente pode comer um dia sim, um dia não, e aumentar ali em outros tipos de alimentos de origem vegetal, né? Deixa eu ver o que a Neuzeli tá falando aqui. O café, será verdade que tem sangue de animal? Já ouviu falar sobre isso? Olha, sobre a questão do café ter sangue de animal, o sangue propriamente dito eu nunca ouvi falar. Mas com toda certeza acaba no processo ali de extração do grão, né, e de moagem e torra principalmente, algumas substâncias ali, bichinhos, né, alguns insetos, folhas, alguns pedacinhos de galho, muito provavelmente acabam passando, e aí por isso que eles são tão torrados, né? Eu não tomo café, nem eu nem meu marido. Minha mãe gosta muito de café, minha irmã também. É engraçado porque eu sou filha de mineira, minha família inteira é mineira, e eu não sou uma pessoa que toma café, as pessoas nem entendem muito, né? Eu nem sei fazer isso. Gente, se eu receber visita, eu tenho que falar pra visita trazer o pó de café e fazer o café, porque eu não faço nem ideia de como faz, que a gente não toma, né? Se minha mãe tiver que ela pode fazer, mas dizem que o café dela é super forte. Mas quem entende mais de café ali, que gosta, aprecia, diz que a gente só adoça esse café comum, esse convencional do mercado, porque a torra é muito grande, ele é muito amargo porque a torra é muito forte, né? E por causa disso, por causa desses resíduos que acabam ficando ali, então traz esse sabor mais amargo, mais ruim ali, né? Mais ruim, pior, sei lá. Agora, pra quem entende, tem condições de comprar um café gourmet, né, um café mais orgânico, né, mais selecionado, dizem que esse tipo de café tem um sabor menos forte, e aí tem ali as notas, né, de caramelo, de canela, de não sei o que lá, e dizem que não é tão forte, que você nem sente falta de açúcar, que a gente só adoça porque, assim, é ruim mesmo o café que a gente compra convencionalmente. Mas eu não posso falar muito porque eu não entendo com muita propriedade, assim, né, de café. Não sou uma pessoa que aprecia muito. Já tentei tomar algumas vezes, mas não gosto do sabor, justamente esse sabor amargo. Talvez se eu tivesse, né, uma experiência com outro tipo de café, um café com uma torra média, né, menos torrado ali, talvez fosse algo mais interessante, mas eu sou mais do chá. Certo? Então, primeiro benefício de cozinhar em casa, porque a gente deveria cozinhar na nossa casa, é a questão de ser mais saudável. Segundo, mais econômico. E aí sempre vai ser, gente, né, mais econômico. E se a gente for pensar na questão da saúde, o tanto que a gente economiza com medicamentos, né, futuros ali, né, principalmente medicamentos muitas vezes que a gente precisa usar para digestão, para azia, para dor de cabeça, porque comeu e não caiu bem, e às vezes a gente tem que tomar um remédio ali, para constipação, porque, né, a gente não sabe como é que o alimento foi feito, acaba fazendo uma opção ruim, e aí aquilo tem consequências no nosso corpo, e a gente tem uma série de outros problemas de saúde que são causados pela questão da alimentação, que a gente não se dá conta, né? Então, muitas vezes uma alergia respiratória, rinite, dor de garganta, outros, né, diversos, tantos outros aí, alergias e intolerâncias alimentares, né, e outras coisas que vão sendo desenvolvidas por causa da alimentação em si, e que a gente às vezes acaba gastando, né, um monte com medicamentos, né? Então também tem essa questão dessa economia aí. A
o terceiro motivo pelo qual eu acredito que vocês deveriam cozinhar mais é que a gente consegue ter mais variedade. Então quando comecei a mudar a minha alimentação, e aí, né, fui tirando os alimentos de origem animal, incluindo mais alimentos de origem vegetal, eu comecei a perceber o quanto que a nossa alimentação do dia a dia ali, que é básica, é pobre. Porque a gente não traz muita variedade, né? A gente sempre come um arroz, um feijão, uma mistura e uma salada, que geralmente é alface com tomate. A gente não diversifica muito essa alimentação e, consequentemente, nosso corpo fica com falta de nutrientes, né? Então, quando a gente planeja, quando a gente escolhe cozinhar, a gente pode fazer essa rotatividade mesmo. Então, numa semana, a salada eu vou fazer com chicória, né? Que nem essa semana a gente tem aqui chicória e repolho. E aí eu vou alternando com tomate, com cenoura, né? Então, né, outro tipo de repolho, couve também tem. A gente tem couve, tem chicória, tem cenoura. Hoje eu fiz uma salada de couve com repolho e cheiro verde. Então a gente pode ir alternando. E aí você pode ir colocando outros tipos de tempero também. Eu temperei com alho frito. Eu gosto muito de usar chimichurri para saladas. Então você também pode diversificar na questão dos tipos de óleos. Um dia eu posso colocar o azeite, outro dia eu posso colocar um óleo de gergelim, posso não colocar nenhum óleo. Então a gente pode fazer essa variedade aí, né? Não só nas saladas, mas nos vegetais também, nos tipos de preparo. Então eu posso fazer um arroz um dia com pimenta do reino e cúrcuma, né? Que é o açafrão da terra. Posso fazer com feno grego, aqui a gente ama com feno grego. Posso fazer com gengibre, posso fazer com qualquer outro tipo de tempero, com mostarda em grão, com cominho, posso fazer com páprica defumada. Então eu posso ir criando outros tipos de arroz, posso diversificar no grão. Então um dia eu faço com arroz integral, outro dia eu faço com arroz branco, outro dia eu faço com parbolizado. Eu posso colocar outros vegetais para eu otimizar o tempo na cozinha e trazer mais nutrientes. Então eu vou cozinhar arroz, de repente posso pegar o talo da couve picadinha ali e misturar no arroz. Posso pegar as folhas, né, mais grossas ali do alho poró e colocar. Se você tem algum lugar que vende a cenoura e a beterraba com a rama, você pode picar e colocar no arroz também. Então você vai agregar mais nutriente e vai deixar o arroz ali mais diversificado. O feijão também, a gente pode ir alternando, né? Então, tanto no tempero quanto no grão. Então a gente faz um dia feijão preto, um dia feijão branco, outro dia feijão carioca. Então essa variedade é o que traz maior nutrição e o que enriquece mais a nossa alimentação ali e que vai ajustando ainda mais o nosso corpo. Então a gente tem essa questão também que é difícil a gente encontrar fora, né? Então a gente pode diversificar, inclusive nas formas de preparo. Um dia eu posso fazer um arroz mais sequinho, outro dia eu posso fazer um arroz mais cremoso, um dia eu posso fazer um feijão com caldo, outro dia eu posso fazer uma farofa de feijão, no outro dia eu posso fazer uma salada de feijão com feijão branco, com tomate, com cheiro verde, pimenta biquinho, e aí eu vou usando aquilo que eu tenho de formas diferentes, né? Um outro motivo que eu acredito que você também, né, deveria cozinhar em casa, que te ajudaria, é a questão do quão gratificante é quando a gente faz o nosso preparo e a gente tem esse tempo para degustar, né, daquilo que a gente fez. De você pegar algo que a natureza forneceu, que alguém plantou, né? Então é legal a gente ter essa consciência que para eu acessar esse alimento, alguém precisou plantar, alguém precisou cultivar, colher. Teve alguém que pegou esse alimento, que separou, que selecionou, que limpou. Teve alguém que transportou até o local, né? Se não for um produtor local ali, uma horta, né, próximo da sua casa, né? Mas teve alguém que teve que transportar até o mercado, né? Até o varejão. Então tem toda essa cadeia aí, né? E quando a gente pega isso tudo que a natureza forneceu,
e a gente coloca esses ingredientes juntos e usa as especiarias e forma algo que não necessariamente é uma receita que já existe, que tem pronta ali. Ontem mesmo eu postei nos meus stories uma que eu criei, que eu achei que ia ficar bom, de forma muito intuitiva. Coloquei as rodelas de abobrinha com berinjela, refoguei um pouco de lentilha que eu tinha aqui. Eu gostaria de ter feito um molho de tomate, mas eu não tinha tomate, então fiz um molho de beterraba com cenoura, coloquei na lentilha, coloquei, né, junto com os legumes ali, pus pra assar e ficou super saboroso. Então, quando você olha aquilo, aquela criação, e você se conecta e sente o prazer, né, daquele sabor que você colocou, daquela energia que você colocou, depositou naquele alimento, e o quanto que aquilo vai nutrindo os seus tecidos ali, isso não tem preço, assim. Eu entendo que a realidade de muitas pessoas, a maioria das pessoas, é uma vida super corrida, mas a gente tentar ali 20, 30 minutinhos, né? Parar, sentar, respirar, olhar para o nosso prato, né? Se conectar com aquela comida, agradecer toda essa cadeia responsável por fazer esse alimento chegar até você, faz muita diferença. E quando você colocou, né, a sua determinação, quando você teve o empenho ali, colocou aqueles alimentos juntos, e quando você sente aquele sabor na boca ali, é muito gratificante realmente, assim, não tem preço, não tem nada no mundo que pague a gente ter esse prazer. Então isso também eu acredito que faz muita diferença. E por fim, né, por último, mais ou menos importante, é a conexão. Então quando a gente, que é algo que eu já, né, venho falando desde o início da nossa live, mas quando a gente cozinha, a gente se predispõe, né, a ter esse tempo, a gente se conecta com o alimento. E aí tem aquela questão energética que pra mim, né, faz todo sentido. Então você tem uma troca ali, né, com aquela comida, com aquele alimento. E muitas vezes a gente só precisa disso, você olhar, parar um pouquinho, olhar para aquilo que você tem na sua casa ali e falar, bom, o que é que eu vou fazer com esses alimentos ali, né? Dialogar com eles ali, tipo, né, e aí, o que vai ser de você? Batata, você vai virar hoje uma batata cozida, né, uma salada, você vai virar uma sopa, você vai virar um purê, você vai virar, você vai fazer, né, vai virar algo assado. Eu posso fazer assada com alecrim, com manteiga, é você se conectar mesmo e sentir. E quando você se conecta com o alimento, automaticamente você se conecta também com a necessidade do seu corpo. Então, você vai olhar para aquele alimento e falar, eu não tô a fim de comer esse alimento de forma pesada, então eu quero algo que seja leve. Talvez eu asse, né, deixe mais sequinho, não quero ele tão cremoso, tão oleoso, ou se tiver mais frio, eu tô com uma necessidade de algo mais nutritivo, mais pesado, vou fazer, né, esse preparo de uma forma mais pesada ali, vou alterar aquilo para suprir essa necessidade do meu corpo. Então não tem como, porque o alimento, a gente tá tudo ligado, é tudo uma coisa só, tudo veio do mesmo lugar. Então as propriedades que tem naquele alimento, e o Ayurveda fala muito disso, né, das propriedades dos elementos que a gente tem ali, de terra, fogo, ar, éter, água, são os mesmos elementos que a gente tem no nosso corpo. Então quando você olha, se conecta e pensa no como que eu quero comer esse alimento, e aí ele te responde, você sente, né, aquela vontade de fazer, eu acho que eu quero fazer assim, eu quero fazer a abobrinha, vou fazer ela ralada, refogadinha. Não, mas eu acho que picadinho, quadradinho, com azeitona, com tomate, ou então fazer uma lasanha de abobrinha, então vou cortar ela ali em tirinhas mais finas e vou rechear. Você vai se conectando com aquilo que o seu corpo deseja, e aí automaticamente vai saindo, vai fluindo. No começo pode ser que seja algo mais desafiador, mas com a prática, com o tempo, isso vai fluindo de forma muito natural, e aí você vai se permitindo. E aí um dia você pensa, né, planeja fazer de um jeito, e aí quando você começa a colocar a mão na massa, saiu de outro jeito, mas que fica bom também, porque de novo, quando a gente cozinha para nossa família, a gente não precisa se preocupar em seguir uma regra, um passo a passo.
né? Desde que aquele resultado seja algo que fique saboroso, que fique prazeroso e nutritivo. Então eu acho que são esses os principais pontos, né? As 5 principais dicas do porquê a gente deveria cozinhar mais em casa. De novo, claro, eu falo de um lugar muito privilegiado, cresci com essa habilidade que eu acho que já era natural. A primeira vez que eu fiz um arroz, assim, minha mãe sempre cozinhou em casa, né? Eu cresci com ela cozinhando, ela fazia pão, eu me lembro dela fazer e colocar no quintal, no sol, com um pano, né, coberto ali para poder crescer. Lembro da gente fazer juntas sonho, bolinho de chuva. Então eu cresci com a minha mãe cozinhando em casa, o que faz realmente diferença. E aí, quando eu cozinhei meu primeiro arroz, foi simplesmente de ter observado, porque ninguém nunca parou, ela nunca teve tempo, porque ela foi mãe solteira e ela trabalhava fora, né? E ela cuidava de nós duas, eu e a minha irmã, e trabalhava fora. E aí ela fazia a comida ali, né, do jeito que dava, e ela nunca teve muito tempo ali de parar e de me ensinar. E aí um belo dia, eu não sei exatamente, acho que eu tinha uns 13 anos, eu quis fazer uma comida. Ela tinha saído com o meu ex-padrasto, eles não estavam em casa, e eles iam chegar e eu queria deixar tudo pronto. E aí eu fiz. E aí eu fiz sozinha, sem ninguém nunca ter parado e falado, olha, você coloca essa quantidade de arroz, coloca essa quantidade de água, você deixa. Eu fiz um arroz, eu acho que eu fiz uma salada, não me lembro se tinha feijão, o que tinha, mas eu fiz a refeição e a minha mãe chegou e ela ficou super surpresa, assim. Mas o engraçado é que a única coisa que me marcou é que, embora eu tivesse feito tudo sozinha, eu tinha esquecido do sal do arroz. E aquilo me deixou muito triste, porque como assim eu fiz o arroz e não coloquei o sal? Então, assim, eu já tinha, né? É algo que eu venho trabalhando há muito tempo, mas essa tendência de perfeccionismo, de me cobrar, né, de ser muito exigente, que na época eu não percebia, era tipo o mínimo que você vai fazer é fazer um arroz com sal. Como assim você deixa de colocar o sal? E hoje eu tenho consciência, Cher, que uma pessoa que nunca foi ensinada, né, pegou e fez um arroz do nada. Então eu sempre tive, né, de alguma forma, de uma forma muito natural, assim, muito intuitiva, fluida, essa conexão. E eu não me dava conta. Pra mim era algo que todo mundo tinha. E eu acredito justamente que sim, pode ser que cada um tenha de uma forma diferente, mas eu acredito que cada um tem essa possibilidade também de criar, né? E aí, com a pandemia, isso ficou muito mais claro, muito mais fácil. Eu fui percebendo o quanto que é difícil para muitas pessoas cozinhar em casa ali, gostar do que faz, ter uma experiência positiva, né? Então, sim, eu falo de um lugar muito privilegiado, mas mesmo assim eu insisto, porque eu acredito muito que a gente pode se beneficiar e com um pouquinho de paciência e persistência a gente pode ter experiências muito incríveis ali, positivas na cozinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo. Se tiverem dúvidas, comentários, sugestões, eu tô muito aberta. Quiserem me contar, né, como que é para vocês essa experiência na cozinha, qual que é a maior dificuldade hoje para você, quem sabe eu não possa ajudar, né, auxiliar de alguma forma aqui, porque eu tô aqui para isso, assim, para mostrar que é possível, que pode ser muito simples, não é complicado e que a gente pode sim se sentir muito bem fazendo, né, o nosso alimento ali, além de todos os outros benefícios que eu já citei. Então é isso, né? Muito obrigada por quem ficou até o final, né? Para quem vai assistir também, essa live vai ficar gravada. Uma ótima semana para todo mundo. Na semana que vem, o nosso projeto 447, eu pretendo fazer na segunda-feira, né? Que é o dia oficial, mas eu não tenho certeza porque eu vou viajar, então pode ser que eu chegue um pouco em cima da hora, mas pretendo fazer na segunda-feira que vem e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode cozinhar sem ter uma receita, assim, de forma intuitiva. Como é que a gente pode se conectar melhor e criar alguma coisa que fique saborosa ali do zero, né?
Então, para trazer um pouquinho mais de insights para vocês aí, para vocês se inspirarem. E aí, quem sabe até o Natal, aí, até as festas, né, de fim de ano, vocês já também não estão reinando e aí, cozinhando maravilhas na cozinha. Certo, gente? Então, um beijo, uma ótima semana para vocês e a gente se vê no nosso próximo Projeto 447 Nutrir Consciente. Um beijo, gente. Até mais.